Olá, pessoal. Vamos lá de novo. Aula 6 agora, certo? Vamos continuar, né, em compostos químicos da célula. Compostos químicos das células. Especificamente agora, falando dos lipídios ou lipídeos, tantofas, tá? Tantofas, pessoal. Então nós temos aí os lipídios ou lipídeos, né? Depende muito da literatura. Eles são, é claro, compostos orgânicos. E você pode entendê-los, turma, como compostos orgânicos. Agora eu vou usar uma expressão que é relativamente antiga, para vocês é muito antiga, que pode aparecer ainda em alguns vestibulares. Mistos, tá? Compostos orgânicos mistos. Deixa eu escrever maior. Mistos. O que o Vestiba vai estar implicando para você se ele te passar essa ideia, se ele escrever isso para você num enunciado, por exemplo? Que estes compostos, eles são plurais. A abordagem sobre as questões de bioquímica nos vestibulares, ela sofreu uma transformação muito intensa de quando você nasceu para cá, né, da virada do milênio para cá, basicamente, e obviamente dentro da média, né, de idade do vestibulando brasileiro. Mas ou em decorrência disso, melhor dizendo, nós temos que ter uma abordagem um pouco mais cuidadosa, né, dessa aula de lipídios. Então, essa ideia de compostos orgânicos mistos ou plurais, ela é uma ideia muito legal de começarmos, né? Então, por quê? Porque antes era uma coisa meio clichêzão, assim, sabe? Você, lipídio é para reserva energética. E sim, claro, mas tão somente? Não. Né? Se você falar, nós vamos falar agora das categorias dos lipídios. E eu já posso de cara falar com vocês, porque depois você vai ter isso em detalhes nas próximas aulas, de um lipídio composto e que tem função estrutural. Tá bem? Então vamos começar aqui a falar das categorias dos lipídios. Categorias. Tá bem? Categorias, beleza? Quais são as categorias principais de lipídios para efeito de ensino médio, para efeito de vestibular? Os primeiros são os fosfolipídios. Os fosfolipídios, turma, eles são lipídios de caráter anfifílico. Essas moléculas, elas são raras, né? Essa realidade é rara. Aqui, ó, esse seria um desenho de um fosfolipídio, muito comumente uma representação de um fosfolipídio no Vestiba. Isso daqui é o grupo fosfato, é a cabeça da molécula, e esta é a cauda da molécula, tá? Cauda. A cabeça, ela é o grupo fosfato, tá bem? Grupo fosfato. E a cauda da molécula são longas cadeias carbônicas. Longas cadeias de carbono, tá bem? O que permite a gente dar um gancho para uma realidade comum nos lipídios. Os lipídios são comumente moléculas apolares. Para quem se lembra, tudo bem, ótimo, navega. Para quem não se lembra, não fica nervoso, nervosa, vai ter isso em química, calma. Substâncias apolares, certo? São substâncias que não tem nenhuma... não tem vetor resultante, né, lá na química, certo? Então, são substâncias que têm fobia à água, justamente por a água ser uma substância polar. Então,
lembre-se que as substâncias apolares, elas têm afinidades umas com as outras, e as substâncias polares, elas têm afinidade também umas com as outras, tá bem? Então, o lipídio, por ser uma substância de caráter apolar, ele é hidrofóbico, tá bem? Hidrofóbico, beleza? Esse lipídio aqui, específico, ele é uma coisa maravilhosa para a natureza. Por quê? Porque o fosfato dá um caráter polar a este pedaço, a este trecho da molécula. Então, esta região se torna hidrofílica. E aqui as longas cadeias carbônicas, como são apolares, elas são uma região hidrofóbica. Caramba, professor, então é uma molécula super da hora. Por quê? Porque tem uma parte com afinidade à água e uma parte com afinidade aos lipídios, ou com fobia à água. Sim, por isso que a gente chama de substância anfifílica, tá bem? De caráter anfifílico, beleza? Anfi significa duplo, por isso que você fala de anfíbios. O que você espera de um anfíbios? Anfi, duplo, bio, vida. Animais de vida dupla. Salvo exceções, a minha vida começa na água e termina onde? Na terra. É isso que você espera de um anfíbio. É esse cara que transitou, né, dentre os vertebrados da vida na água para a vida na terra, que representa essa transição. Anfiduplo, anfifílicos, filia. Fílicos. Filia, turma, significa gosto, predileção, né, proximidade de, aqui emendou. Então, anfifílicos. Os fosfolipídios são, portanto, anfifílicos. E qual é a validade desses caras? Eles aparecem na constituição da membrana plasmática. Membrana plasmática. Como é de responsabilidade da biologia B, e nesse instante eu sou seu professor de bio B, né? A bioquímica das células e também a fisiologia celular, eu quero que você saiba o sinônimo de membrana plasmática, que já caiu algumas vezes na FUVEST. Plasmalema, tá? Plasmalema, ok? Perfeito? Plasmalema, joia? O sufixo lema, inclusive, designa justamente membrana. Traduzindo ao pé da letra, então seria membrana do plasma. Mesma coisa que membrana plasmática, portanto. Então, nós temos os fosfolipídios como uma categoria aí, diferenciada de lipídios. Uma outra categoria diferenciada de lipídios são os carotenoides. Carotenoides. Os carotenoides, pessoal, eles são pigmentos, portanto, alguma coisa com cor, né? Pigmentos. Algumas literaturas falam avermelhados, então, por causa da literatura, eu vou escrever avermelhado aqui. Mas, para nós, na prática, é laranja ou abóbora, né? Então, pigmentos avermelhados ou alaranjados, fotossintetizantes. Ou seja, que permitem a ocorrência da fotossíntese, tá bem? Então, nós temos aí os carotenoides. Exemplos clássicos de carotenoides. A cenoura é assim, ó concurso, né, em vestibular. Mas é a que eu menos gosto, na real, para fazer um link com esta aula. Porque a cenoura, eu gosto de cenoura, como. E ela não tem, na sensação bucal, oral, ela não tem um caráter escorregadio, ceboso. Então, ela não nos remete diretamente à ideia de lipídios. Agora, se você gosta de abóbora, você já sentiu isso. Na boca, a abóbora, a gente na minha casa, por exemplo, a gente gosta muito da abóbora japonesa, kabocha, né?
E a abóbora, ela é na língua, se você está mastigando a abóbora ali e de repente você passa a língua no céu da boca, ela é lisa. Ela é meio cebosa, meio graxenta. Por quê? Porque é rico em carotenoides. E isso, o nosso corpo percebe isso, né? São substâncias de natureza lipídica. O carotenoide ele é importante porque ele é precursor de uma vitamina chamada retinol. Você ouve retinol, tem a ver com o quê? Retina. Tá bem? Então, a saúde dos nossos cones e bastonetes na retina e, portanto, da nossa visão está sustentada no retinol. E o retinol, por sua vez, está sustentado na ingestão de carotenoides. Por isso que sua nutricionista, seu nutricionista, sua nutróloga, seu nutrólogo, sua pediatra, seu pediatra, pede para você ter uma refeição colorida. Porque nós não precisamos fazer uso, não precisaríamos apelar, se a gente tivesse uma refeição legal, para comprimidos de polivitamínicos. Se você tendo uma refeição colorida, você vai ter subsídios para você produzir, muitas vezes, proteínas. E também a ingestão direta, vitaminas. E também a ingestão direta delas. A ingestão direta de vitaminas. Perfeito. Depois desses lipídios, vamos aos lipídios que aparecem indiretamente com maior frequência em vestiba. Nós temos ali também os cerídeos. Cerídeos. Ô, professor, quem são os cerídeos? Os cerídeos são, óbvio, as ceras, né? Ceras. Ô, professor, função das ceras. As ceras, turma, elas são impermeabilizantes, elas são estruturais. Tá, então eu vou colocar aqui, ó, impermeabilizantes. Elas são estruturais. Elas são protetivas. Tá bem? Professor, protetivas contra o quê? Contra choques mecânicos. Protetivas contra micro-organismos. Tá bem? Ah, professor, eu já sabia tudo isso? Sim, você já sabia. Basta a gente juntar Lé com Cré, né? A cultura está em toda parte, basta que a gente tenha olhos para ver. Então, vamos adquirir agora olhos para ver. Impermeabilizantes. Cutina, que recobre, por exemplo, folhas de plantas, ou que recobre, por exemplo, estruturas aéreas e tenras de plantas. Professor, o que eu entendo por uma estrutura tenra de planta? Uma estrutura ainda verdinha, uma estrutura ainda delicada. Manja quando você vê o crescimento de uma muda de planta? Num dado momento, ela, por exemplo, se você faz aquele bom e velho experimento de colocar os feijõezinhos no algodão. Num dado momento, ele começa a crescer. Até um certo momento, quando você muda ele de lugar, o caulezinho dele está verde. E é legal essa experiência, tá? Para você fazer, usar em Bioá. O caulezinho dele está verde, então você vai mudar ele de lugar, ele dá aquela balançadinha, né? No melhor estilo Baby Groot, né? Beleza? Então, ele ainda é tenro. Agora, se você, por exemplo, tem um irmãozinho, uma irmãzinha mais nova, passando por aquela fase de desapego, quando uma criança tem 2 anos, 3 anos, pensa que tudo é dele, né? Até o cocô, por exemplo. Quando você vai desfraldar uma criança, a psicopedagogia fala para você falar para a criança dar tchau para o cocô na privada. Tem algumas crianças que quando veem os pais jogarem o cocô na privada e não dá tchau, para de fazer fora da fralda de novo. Assim, então, dá tchau, vai para o mundo dos cocôs, vê os cocôzinhos, a mamãe cocô. Beleza, foi. Aí seu irmão, por exemplo, se apegou super com esse seu pezinho de feijão. Falei assim, não vai jogar fora, pelo amor de Deus. Vamos plantar. Falei assim, então vamos plantar na terra? Vamos. Aí você vê o pé de feijão espessar, engrossar.
e ele se torna bege. A haste do feijão bege. Nessa hora, deixou de ser tenra. Então, nessa hora, deixou de ter a cutícula, feita de cutina. Tem outros revestimentos impermeabilizantes, mas a cutícula deixou de existir. Agora, nas folhas, nas pétalas das flores, nas frutas. Por que você acha que a maçã Fuji, na minha concepção, ela é saborosíssima, mas ela é meio opaca? E a maçã argentina, que é uma porcaria... Não, tô brincando. Eu gosto, professor. E daí? Não, tô brincando. Eu não gosto. Ela é seca. Você já percebeu que ela é meio insossa, né? Mas ela é brilhante pra caramba. Parece que é uma maçã feita em computação, em tecnologia digital. Por quê? Por causa do revestimento de cera, por causa do revestimento de cutícula, que é esta cera aqui, a cutina. Estruturais. Professor, não é possível. Cera estrutural? É. Favo de mel. Caramba, professor. Exatamente. A cera de abelha, pessoal. Olha, eu curto mel no favo. Algumas pessoas devem gostar, outras não têm coragem de experimentar, outras odeiam. Mas você pega lá um pedaço de favo de mel, comprou lá o mel com o favo dentro, pegou um pedacinho. Você vai sorvendo o mel e a cera fica. Você não consegue se livrar dela. Você talvez curta mastigar um pouquinho, mas depois você vai ter que cuspir e jogar fora. Por quê? Porque a nossa digestão é por hidrólise e a gente não consegue hidrolisar, mesmo com a enzima oral, né, que é a pitialina, a amilase. Primeiro que não é o substrato de ação. Segundo que são substâncias que não têm afinidade. A cera ela é hidrofóbica, então não quebra. Então você joga fora, você mascou lá, mas era o favo de mel, uma estrutura, né, uma colmeia constituída de lipídio. Então quer dizer, função estrutural. E aí protetivas, choques mecânicos, micro-organismos, cera de ouvido. Cera de ouvido. Cera de ouvido. Ou orelha, né, que é o nome mais atual agora, tá? A gente não tem orelha externa, orelha média, orelha interna, tudo orelha. Você pode já ter reparado que quando você usa aqueles fones e você começou a pegar transporte coletivo para vir ao cursinho, voltou para a academia, começou na academia, etc., estava usando os fones, sejam eles externos ou internos, aí você fala assim, fica na dúvida de se parece estar produzindo mais cera. Algumas pessoas passam mesmo a produzir mais cera de ouvido em decorrência da proteção dos choques. O teu corpo responde a esses estímulos. Então, lembre-se que o som é uma onda mecânica, e aí, em decorrência disso, suas células, assim, precisa de mais cera aqui, porque o cara está pondo o som bombando, então vou produzir mais cera. Tá, então, proteção contra choques mecânicos e, é claro, impedimento, né, do avanço de micro-organismos, isso também, né, a cera ajuda nisso. Depois dos cerídeos, nós temos os glicerídeos, certo? Glicerídeos. Os glicerídeos, pessoal, eles são as gorduras e os óleos. Deixa eu colocar aqui, gorduras e os óleos. Tá bem? Gorduras e óleos. Eu tenho pouca coisa a te dizer sobre eles. As gorduras, elas são sólidas em TA. Tudo bem? Você vai usar isso aqui pra caramba em química. Temperatura ambiente. Sólidas em TA. Os óleos, eles são líquidos em TA. Tá bem?
Professor, só isso você tem para falar? Não. Não que vai aparecer muito além disso, tá? Mas as gorduras, elas são típicas dos animais. Embora apareçam também na realidade dos vegetais. Os óleos, ao contrário, são típicos dos vegetais. Embora apareçam na realidade dos animais. Perfeito? Sussa. Ô, professor, gordura vegetal. A gordura do cacau. Estamos nos aproximando da Páscoa, nossas relações de consumo vão mudar um pouco, mas não vão se exaurir. Você tem lá armazenado em casa já um chocolate, ou você ganha um chocolate e consome. Mas você é uma pessoa que só gosta de chocolate branco. Bom, então vamos combinar uma coisa. Primeiro, não é chocolate. Chocolate tem que ter cacau, que é uma substância de sabor amargo, por isso que a indústria acrescenta, inclusive, tanto açúcar e etc. Alguns de vocês têm consumido um negócio chamado nibs de cacau. Isso se popularizou muito de uns 3 anos para cá. E é uma coisa bem legal para você lembrar nessa aula. Cacau é amargo. Naturalmente ele é amargo. Leva açúcar pra caramba, fica doce. E é uma delícia, eu adoro chocolate. Olha o meu tamanho, gente. Certo? Então, eu adoro chocolate. Ah, professor, eu gosto de chocolate branco. Então, é a gordura do pé de cacau. É a gordura retirada nesse processo industrial. Na melhor das hipóteses, tá? Porque você tem chocolates brancos aí que são óleos que são hidrogenados e aí viram gordura. Você vai falar disso em química. Aqui, por isso que se você lê lá os negócios, está escrito gordura vegetal hidrogenada. Né? Então, você tem aqui, portanto, nos vegetais, você tem o cacau. O cacau aparece, a manteiga de cacau, manteiga de cacau. É uma gordura. Animais. Por exemplo, tecido adiposo. Tá bem? Tecido adiposo. E agora a gente precisa de uma ressalva. Cuidado para não considerar no vestibular toda a gordura tecido adiposo. Eu tinha um tio chamado Neco. Sabe-se lá por que minha avó Constância deu nome aos filhos, né? Porque os meus tios acabaram dando-se apelidos. Um chamava Nico, outro Neco, o outro Zico, a outra Liu, né? E assim vai, é uma loucura. Curiosamente, a minha tia mais próxima, a tia Luísa, não tinha apelido, era, aliás, a não ser esse, né? Tia Luísa. Todas as pessoas no mundo chamavam ela de tia Luísa. Podia ser o jornaleiro, tia Luísa. E, porque ela morreu sem filhos, etc., tinha um monte de sobrinho. E minha mãe, Elisa, era Elisa mesmo, não tinha apelido também. Mas isso é relativamente raro. O tio Neco, ele tinha um barrigão. Só que o barrigão dele era duro. Se você tentasse beliscar a barriga dele, você não conseguia. Ele tinha um barriga. Pode ser que até que essa barriga dele nem fosse tão grande, porque ele morreu ainda era novo, mas você tem lá, beliscava, a barriga era dura. O que era aquilo? Gordura. Mas era tecido adiposo? Não. Era uma gordura que também cai no vestibular, que é por baixo do músculo. Uma das gorduras mais perigosas para a espécie humana, aliás, para mamíferos, que é a gordura chamada de intraabdominal ou gordura visceral, que é a gordura entre os meus órgãos do meu abdômen. Problemas de hipertensão, problemas cardíacos, predisposição a diabetes tipo 2, um monte de coisas relacionadas a essa gordura. Mas não é tecido adiposo.
Tecido adiposo, pessoal, fazendo um exemplo, é a barriga do Homer. Manja, eu não assisto muito Simpsons, mas esse episódio certa vez eu assisti. Me disseram recentemente que ele faz isso em vários episódios. Ele bate na barriga assim, a barriga fica... E aí o sal nasce, se põe a barriga... Essa gordura mole, certo? É o tecido adiposo. Tecido adiposo, turma, é... com licenças vegetarianos e vegetarianas e veganas, ela é aquele naco de gordura no bife de picanha. Isso é o tecido adiposo. Quando você vai... não são só os mamíferos que têm essa gordura subcutânea, tudo bem? Quando você vai ajudar em casa a cozinhar, e aí você pega lá uma coleção de sobrecoxas e coloca no pirex para assar. Se você levantar a pele, você tem umas micelas de gordura, uns apanhados de gordura. Isso quer dizer, é uma gordura na camada mais profunda da pele, ou, segundo alguns autores, na primeira camada depois da pele. Tudo bem? A gordura subcutânea, também chamada de tela subcutânea por alguns. Ou tecido adiposo, principalmente esse nome é usado na realidade dos mamíferos. Então, esta é a gordura, tecido adiposo, essa gordura embaixo da pele, ou na camada mais profunda da pele, chamada hipoderme. Você tem uma divergência aí de literaturas, ou na literatura a respeito disso. Às vezes é na primeira camada abaixo da pele, tendo a pele apenas epiderme e derme, ou às vezes é, dependendo, vamos fazer um vestibular fora do sudeste, camada mais profunda da pele, hipoderme, tá bom? Beleza. Mais uma ressalva. Junto com o vegetarianismo e veganismo, você tem visto o crescimento de matérias que falam da entomofagia, que é a ingestão de insetos. Poderia expandir para artrópodos, tudo bem, mas o nome que foi dado é entomofagia. Isso é antigo, o ocidental não está muito acostumado com isso, mas isso é bem antigo. Os orientais fazem muito, e nômades do deserto, por exemplo, muitas vezes o deserto faz temperatura abaixo de zero, né? Uma nuvem de gafanhotos que está no deserto viva durante o dia, às vezes na manhã seguinte está toda morta porque morreu congelada. Algumas tribos de nômades coletam esses gafanhotos porque eles são riquíssimos, não só em proteínas, mas também em lipídios. Eles são meio... parece manteiga de amendoim, certo? Tudo bem? Tem essa consistência. Então, esses lipídios, eles não são tecido adiposo. Pega um gafanhoto e fala assim, ah, tem muito tecido adiposo. Não, pelo amor de Deus. Certo? Lógico que não. Fala assim, tem muita gordura? Ok. Tem muito tecido adiposo? Não. Tecido adiposo é uma gordura específica, num lugar específico, na última camada da pele ou na primeira camada abaixo da pele, na hipoderme ou tela subcutânea. Tá bem? Beleza. Óleos. Vamos começar pelos animais. Animais têm óleo? Tem. Sebo. Então, se, por exemplo, você vai fazer atividade física em casa para liberar endorfina, serotonina, um monte de outras coisas legais de liberar, você está vendo aí um monte de profissionais do esporte estão colocando, disponibilizando treinos caseiros, por causa das academias fechadas e tal. Aí você decide seguir uma lá ou um lá. Pá. Aí depois você suou, você fez sério o negócio, então você suou. Então você sente uma oleosidade, né? Nós não sentimos só o suor, que é a base de água, mas sentimos uma oleosidade, é o sebo. Isso tem nome, sebo. E esta oleosidade, ela é para reduzir perda de água, tudo bem? Para poder impermeabilizar um pouco sua pele. Então, isso foi uma secreção oleosa. Então, a gente tem óleo, tá? O sebo é muito importante nesse sentido, sebo. Agora, quando você estudar condrictes, peixes cartilaginosos, invariavelmente vai se falar do tubarão. Os tubarões, eles têm a sua flutuabilidade, maior ou menor,
diretamente relacionada à quantidade de óleo que eles têm no fígado. Você vai prestar uma UEL, a UEL adora peixes, por exemplo. Adora. Talvez pela representatividade dos portos, certo? Dos portos do sul, etc. Mas adora. Então, nós temos óleos de peixes. Algumas pessoas têm que tomar óleos de peixes para o tratamento de algumas... para o fornecimento de ômega 6 e ômega 3, certo? Que são lipídios importantes, tá? Para o tratamento de algumas doenças crônicas, né? São indicados aí óleos de peixes por terapias alternativas. Então, vou colocar aqui óleos de peixes. Esses óleos de peixes vão fornecer ômega 3 e ômega 6. Tudo bem? Beleza? Que são aí lipídios importantes para o nosso metabolismo. Beleza, ótimo. Vegetais. Óleos vegetais. Aí é um monte, né, pessoal? Isso é senso comum. Óleo de milho, óleo de canola, óleo de soja, óleo de azeitona. Como chama o óleo de azeitona? Azeite, muito bem, isso mesmo, né? Beleza? Ah, professor, não, mas azeite é o óleo de oliva. Bom, que é azeitona em muitos países. Então, você tem o mais comuns hoje em dia. Óleo de coco, está sendo super falado aí nutricionalmente. Óleo de amêndoas, também tem outros óleos que têm ganhado vulto, ganhado corpo no sentido nutricional. E tem óleos que são usados, por exemplo, para limpar, brilhar móveis, né, para manutenção doméstica. Vai óleo de peroba, óleo disso, óleo daquilo. Então, os óleos vegetais, eles são bastante comuns, perfeito? Ótimo. Agora, turma, nós vamos falar, fazer um adendo a respeito dos glicerídeos. O mais famoso dos glicerídeos, saindo um pouco da realidade de óleo e gordura, que é uma coisa mais crua, uma coisa mais do nosso cotidiano, ou a palavra que mais nos comove, ou que mais nos cerca a respeito dos glicerídeos, é a palavra triglicerídeo, né? Triglicerídeo. Triglicerídeo, pessoal, a clínica médica gosta muito de chamar de triglicérides. Tá, triglicerídeo, triglicérides. O que é isso? O triglicerídeo, ele é uma molécula de glicerol, ligada a 3 moléculas de ácido graxo. Tudo bem? Ácido graxo, ácido graxo, ácido graxo. Isso é o tal do triglicerídeo. Tudo bem? Famosão, né? Ah, professor, é verdade, hein? Esse ano, saí do terceiro no ano passado. Isso quer dizer que, na prática, depois da viagem de Porto, as minhas aulas acabaram. Então, depois da viagem de Porto, que foi outubro, só voltei às aulas no meio de fevereiro. Então, foram as mais longas férias que eu tive na minha vida. A minha mãe falou assim, reserva as suas energias aí, porque o ano que vem vai ser osso, né? Sua mãe fez vestiba, seu pai também fez, né? Fizeram universidade. Já sabiam que o bicho ia pegar. Falei assim, então tá, tudo bem, curte aí, curte. Não, curte, vai curtindo. Mas vamos fazer, inclusive, como vai ser um ano muito árduo, vamos fazer um check-up. Então fez exame oftalmológico, né, etc, etc. E, é óbvio, um hemograma. E aí lá no hemograma estava assim, não, colesterol ok, triglicérides ok. É aquilo ali. Tá bem? Triglicérides ok. Agora, e se o meu dá alterado? Se o meu dá alterado, é curioso e é incidente em vestibular, e portanto é bom você ouvir falar pelo menos uma vez, assim, o médico vai falar assim, o Edu, que é o meu primeiro nome, tá? Eu tenho o primeiro nome, me chamam de Eduardo. Eu falo assim, Edu, assim, você vai reduzir a ingestão de carboidrato.
Algumas médicas e médicos falam assim, ó, nada que nasce debaixo da terra, você vai comer muito. Então, quer dizer, caules tuberosos e raízes tuberosas, corta tudo. Mandioquinha, mandioca, macaxeira, aipim, que são coisas diferentes. Beterraba, rabanete, nabo, né? Nabo. Cará, inhame, né? Que alguns dizem que é a mesma coisa, outros dizem que não é, etc. Então, aqui você vai reduzir isso. Por quê? Porque o nosso corpo pega essas moléculas glicídicas e converte em glicerídeos. Tá? Então, a gente tem que reduzir essa ingestão dessas moléculas, tá bom? Os triglicerídeos. O glicerol, ele é uma molécula de caráter alcoólico, né? Lembre-se, terminou em ol é um alcohol, né? Terminou em ol é um alcohol, beleza? E o glicerol, pessoal, ele é usado como precursor do colesterol. Que cor eu vou usar aqui? Vou usar verde mesmo. Colesterol, tudo bem? Colesterol. Professor, importância do colesterol. A menos mencionada em vestibular. Já falamos dela agora, tiramos ela da frente. Ela aparece, ou ele, né? Aparece na constituição da membrana plasmática. Membrana plasmática dos animais. Membrana plasmática dos animais. Tá bom? Constituinte mesmo. Sua membrana plasmática é bicamada fosfolipídica com proteínas entremeadas, mosaico fluido e moléculas de colesterol na constituição da sua membrana plasmática. Isso é muito importante, por quê? Porque na década de 80 apareceu lá, eu não sei se vocês têm ouvido falar do glúten. O glúten é a bola da vez, né? Ah, glúten isso, glúten aquilo outro. Vou te dizer, o glúten é uma das principais proteínas presentes no trigo, mas o culpado, na verdade, na maior parte das vezes, não é o trigo. O culpado é o modo de vida humano. Por quê? Porque muitas vezes o glúten ele é adicionado em substâncias que naturalmente não têm trigo. E aí o que acontece comigo é que eu como um pão de manhã, comi glúten. Aí eu como não sei o que, tinha glúten. Comi não sei o que lá, tinha glúten também. Comi naquele outro negócio, tinha glúten. Glúten, ferrou. Meu corpo fica sobrecarregado e ele responde. Geralmente, se você pegar seus bisavós, por exemplo, que eles descascavam muito mais e desembalavam muito menos, essa pessoa comia glúten quando ela comia trigo. Ou derivados, que são as massas e os pães, que não tinha muito mais coisa também que levava trigo. Hoje você tem, em termos industriais, um monte de coisas que tem trigo adicionado. Naquela época, não. E essa pessoa ficava de boa com o glúten. Vocês têm usado muitos memes, né? Muito mais a sua geração que a minha. Eu sou um cara muito fã de ditados populares. E os memes têm alguns ditados bons e outros ditados ruins, embora eles estejam entrando em extinção. E alguns têm sido de uma maneira muito competente, substituída pelos memes. Né? Os memes são ótimos, alguns, né? Outros são horríveis, assim como os ditados. Mas logo que começou esse negócio do glúten, por causa da minha profissão, né, eu conheço tem um monte de grupos de professoras e professores de biologia. Apareceu um meme lá. Uma foto de uma página de bloquinho de notas e uma letra mó bonita, estava escrito assim, glúten, não se preocupe, isto vai passar, assinado o ovo. Né? Falei assim, pô, qual que é o grande porém disso, que poderia o próprio meme aparecer num vestiba? O ovo já sofreu o que o glúten tem sofrido. Não sei se vai passar para o glúten.
Para o ovo, passou. Na década de 80, o Brasil passou por uma grave crise de salmonela, que é uma bacteriose transmitida pela galinha à casca do ovo. Quando eu quebro o ovo, eu contamino. Juntamente com isso, descobriram os malefícios do colesterol. Aí pronto, né? Pá! Manchete, revistas de grande circulação e etc. Assim, colesterol faz mal, mortal, bababá, bababá. Pessoal, isso refletiu no modo de vida do brasileiro e da brasileira de uma maneira incrível. Os omeletes, eles foram execrados dos cardápios. Você não entrava numa lanchonete, numa padaria, não tinha lá no cardápio omelete. Hoje voltou a ter. Nossos avós tomavam um bagulho chamado caracu com ovo. Não tinha mais também. Assim, muitas crianças no Brasil tomavam gemada de lanchinho da tarde. Todo dia. Todos os dias. Professor, a minha família toma gemada no final do ano. É verdade, algumas famílias conservam esse hábito, né? É eggnog nos países de língua inglesa. Gemada. Mas era todos os dias. Tinha algumas crianças, a minha mãe me contou que tinha algumas crianças que no interior de São Paulo tomavam o chamado escorregadinho antes de ir para a escola. Minha mãe andava 7 quilômetros para ir para a escola. A mãe quebrava um ovo dentro da boca da criança, ó, e já deixava escorregar direto. Certo? Direto. Cru e direto. O colesterol, então, ele acabou... E o ovo é um produto alimentício rico em colesterol, ele acabou sendo ogerizado. Aí, um pouco depois da virada do milênio, descobriram os benefícios dos lipídios bons. Por isso a valorização de um óleo de coco, por isso a valorização de um azeite, por isso a valorização do próprio ovo. Porque esses caras, perto de outras gorduras que a gente ingere, de outros lipídios que a gente ingere, eles têm lipídios bons. E por isso eles são importantes. E eles têm colesterol, uma taxa de colesterol que vai ser importante para o teu corpo. Aí vem o vestibular e te pergunta, para que a gente usa colesterol? A primeira resposta está dada. Constituinte da membrana plasmática. Nós precisamos de moléculas de colesterol em cada membrana de cada célula nossa. Primeira coisa. Segunda, o colesterol, ele é precursor dos esteroides, dos hormônios esteroidais. Ele próprio é um esteroide. O colesterol, ele é um esteroide. Tá bem? Ele é precursor dos hormônios esteroidais. Tá bem? Precursor dos hormônios esteroidais. Pô, professor, quem são eles? Temos vários, né? Temos o estrógeno, a testosterona, temos o cortisol. Tudo bem? Então, esse cara, ele é precursor desses hormônios, que são também lipídicos, né? São o último grupo de lipídios que você vai estudar, são os esteroides. Tá? Esteroides. Então, aqui estão os... Não gostei dessa seta. Gosto quando ela fica mais achatadinha assim. Pronto. Então, os esteroides são essa última categoria de lipídios. Turma, cabe uma ressalva ou, na verdade, um detalhamento a respeito do colesterol que eu vou fazer do outro lado da lousa, tá? Então, vou apagar aqui. Vou até deixar esse tapume aqui no meio para você ter liberdade lá para copiar. Enquanto eu apago esse lado aqui e você ouve a minha voz irritante. Para isso que serve dar pause no vídeo também, tá, pessoal? Eu quero copiar porque eu quero abrir campos de memória.
Ótimo, você dá um pause, copia lá, vem para cá e etc. Bom, colesterol. Tipos de colesterol. Tudo bem? Professor, por que você escreveu tipo entre aspas? Porque se você perguntar para um professor de química, para uma professora de química, professor, quimicamente mesmo, quero dizer, número de átomos constituintes, tipos de átomos constituintes e arranjo dos átomos constituintes. Quantos tipos de colesterol existem? De molécula colesterol? Vão te dizer uma. Uma só. Ah, professor, mas por que eu ouço falar de um monte de tipos? Porque na realidade biológica, nos seres vivos, o colesterol, ele sempre aparece associado a uma proteína. Então, o colesterol, que não muda, se associa a diferentes proteínas. Eu posso ter uma proteína de alta densidade, média densidade, baixa densidade. Por isso e é isso que torna um colesterol dito bom ou mal, ou tantofas até, que a gente não vai mencionar. O tantofas, o que é tantofas? Tanto faz, né? Nem cheira nem fede. Então, nós vamos focar no colesterol bom e no colesterol mau. Quando a molécula de colesterol se associa a uma proteína, de baixa densidade, mais o colesterol, toma lugar o LDL. Low Density Lipoprotein. Ou seja, em português, lipoproteína de baixa densidade. Legenda. Isso aqui, ó. Esse helicoide feito em amarelo vai representar nossa lipoproteína de baixa densidade. Quando nós temos uma proteína de alta densidade mais um colesterol, toma lugar, passa a existir o HDL. High Density Lipoprotein. Tudo bem? High Density Lipoprotein. Em português, lipoproteína de baixa densidade. Eita. De alta. Aqui escrevi certo, né? Tá. Alta
densidade. Certo? Tudo bem? Professor, legenda. Bolinha. Tá? Bolinha. Professor, o que torna um colesterol bom? E um colesterol mau? Vamos ver. Representação de um vaso sanguíneo vaso sanguíneo. Já vou sair da frente, tá, pessoal? Vaso sanguíneo. $50? Ok. Vaso sanguíneo. Qual é a ideia ou o que torna o LDL um colesterol mau? À medida que nós vamos ingerindo ou produzindo um excedente de LDL na nossa corrente sanguínea, ele vai se acumulando aqui, ó. E aqui. Isso vai usando a legenda lá, tá? Isso vai obstruindo o seu fluxo sanguíneo, o que pode causar uma enormidade de problemas. Fluxo sanguíneo. É isso que torna o colesterol mau. Por quê? Porque eu posso ter um AVC, por exemplo. Acidente vascular cerebral. Posso ter um AVC isquêmico por uma obstrução, posso ter um AVC inicialmente isquêmico que pode desencadear um hemorrágico, posso ter arteriosclerose, um monte de problemas relacionados, que são entupimentos de vasos. Posso entupir uma coronária, que vai ser um vaso que irriga o músculo cardíaco, você imagina o problema que isso vai dar. Agora, o grande porém é que você vai ter isso de modo irreversível, se não fosse a presença do LDL. É isso que torna o colesterol bom. Esse aqui em amarelo, você chamou de mau colesterol, mal com U, ok? E esse em rosa, você chamou de bom colesterol. O mal é mal por motivos claros, pode te dar vários problemas de saúde. O bom, por que acabou sendo bom? Porque ele, sendo de alta densidade, pesado, ele vai colidir com o de baixa densidade e remover o de baixa densidade das paredes. Olha que louco. Então ele colide aqui, e ao colidir, ele remove um pouco disso da parede. E ao colidir aqui, vai remover também. Isso tem um benefício, como se já não fosse suficiente o benefício de remover da parede, tem um outro muito louco, que é, quando ele solta essa fração de LDL, ó, vou representar uma fração de LDL solta aqui. O seu corpo tem a oportunidade, lá no seu fígado, de a partir desse LDL, produzir HDL. Olha que louco. Por isso que ele é bom. Ele é bom em dois sentidos, porque ele vai impedir
o entupimento do vaso e ele vai permitir a conversão do colesterol mau em bom. Última coisa importante, quais são as fontes de colesterol? O vestibular te pergunta, poxa, quais são as fontes de colesterol? Exógena, alimento. Exo, fora. Genus, vem de gênese, significa origem. Alimento. E endógena. Endo, dentro. Genus, origem. Isso quer dizer, produzido pelo seu fígado. Tá? Produzido pelo seu fígado. A partir de moléculas que você ingere. Moléculas de caráter lipídico que não são necessariamente o colesterol. Tá bem? Beleza? Vamos então fazer um exercício dessa aula e dispensar vocês. O exercício 1 da PUC pede a incorreta. A incorreta é justamente a que diz que o colesterol é uma das principais fontes de energia para o fígado. Não, o colesterol, você viu a importância dele aqui, né? Então, ele é precursor, constituinte da membrana plasmática e precursor de hormônios esteroidais. Tá? 2. Estadual do Ceará. Os esteroides são substâncias fundamentais ao metabolismo. Dentre eles, o colesterol é um parâmetro que deve ser monitorado regularmente para o controle da saúde humana. Sobre o colesterol, é correto afirmar que é uma substância gordurosa prejudicial ao metabolismo humano, encontrada em todas as células do corpo, que sempre aumenta com o avanço da idade de homens e mulheres. Não sei nem por onde começar, que está errado isso aí, né? Nada disso é verdadeiro. Não é uma substância gordurosa. Lembre-se que toda gordura é lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Tá? Cuidado para não tomar parte pelo todo. B. No organismo humano, somente é adquirido através dos alimentos. Portanto, a ingestão de gorduras deve ser inversamente proporcional ao aumento da idade. Não, a segunda parte é um absurdo completo. E a primeira parte também está errada porque diz somente adquirido através de alimentos. Não. O seu corpo produz, tá, os colesteróis. C. É um álcool complexo. É uma molécula de caráter alcoólico. Vem a partir do glicerol, que já era alcoólico. Essencial para a formação das membranas das nossas células. Sim. Para a síntese de hormônios. Sim, como a testosterona, estrógeno, cortisol. Sim. E para a metabolização de várias vitaminas. Também. O colesterol ele aparece também na formação de substâncias biliares, aparecem ali no colesterol, e transporte de algumas vitaminas, tá? Vitaminas geralmente de caráter lipídico. A alternativa C de simples. C de simples. A 3 também é C, pessoal. Terceira questão, C de acabou. Acabou, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.